Trazendo ação novamente, hoje discutindo aqui a volta da obrigatoriedade do ensino da música nas escolas brasileiras, Vila Lobos, nacionalidade, identidade cultural, política pública de cultura, recuperação daquilo que foi demolido, o papel do Estado ser protagonista em promover cultura, elevação cultural. Vila Lobos, aquele que criou até mesmo uma música para o Feliz Aniversário brasileira, com letra do Manel Bandeira, né? Manel Bandeira. Por que a gente vai cantar sempre uma música, uma data tão fundamental na vida da gente, uma música que não é nossa? Ele criou um Feliz Aniversário. Mas nós tínhamos deixado uma pergunta no ar. Aparecem sempre nessas horas o que a nação precisa, as nossas necessidades gritantes, a nossa dívida cultural acumulada contra o povo, né? E, ao mesmo tempo, os problemas emergentes da área corporativa, administrativa, a escola, a condição, aquilo que falta, o método que pode ser errado. Mas você tem uma experiência no ensino médio e como é que vê o surgimento desse turbilhão de problemas com a volta da obrigatoriedade do ensino da música? Como eu coloquei, eu penso que isso vai ser esse é o primeiro passo, né, de muito trabalho por parte dessas políticas públicas, né? E como eu havia colocado, na lei, se for aprovado da forma, né, como está na lei, a música ela vai entrar como um componente curricular no ensino de arte, né? Então, dentro das outras linguagens da arte, artes plásticas, o teatro, a dança, que estão sendo esquecidos dentro da escola, né, e que são referenciais culturais, linguagens, né, toda criança, todo adolescente, né, como o André colocou, né, isso faz parte, né, da nossa natureza humana, né, e a criança e o adolescente, então, nem se fala, né, o teatro, a música, e a maioria dos, quer dizer, eu não digo nem a maioria, a maioria mesmo, né, das nossas crianças e adolescentes, se não for através da escola, ele não tem acesso a essas linguagens, né? E aí eu transporto não só para a questão que nós estamos discutindo, mas dentro da própria língua portuguesa, da literatura. Onde que um aluno vai ler Machado de Assis, Graciliano Ramos, se não for na escola? Então, essa questão dos referenciais culturais, dentre elas a música, em termos de políticas públicas, em termos de qualidade de ensino, se você quer construir um país com uma educação básica séria de qualidade, isso é um problema que tem que ser enfrentado. O Sérgio tinha um outro olhar aí sobre essa questão colocada antes pela professora Zé, Sim. né? Sérgio. Eu quero citar um exemplo até mesmo de Volta Redonda. Volta Redonda tem um trabalho há mais de 20 anos de música nas escolas. Feito pelo Nicolau, pela Sara. Em termos de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, são 300 alunos no universo de 3.000. E estudam aquelas crianças que estão afins, interessadas. Então, em 300, ela tem, se não me engano, uns 30 meninos, meninas, entre 30 meninos, a Sara, que são diamantes brutos, maravilhosos, tocam profissionalmente já, e são alunos de escola pública. O Nicolau, por outro lado, faz um universo de tubistas, clarinetistas, flautistas, ele trabalha já com a área de sopro. E é um exemplo que é uma prefeitura que passa por várias gestões. Tem 34 anos o projeto. O projeto já está Hoje consolidado. São 4.000 alunos. O projeto já está consolidado. Então, quer dizer, a ausência do Estado fez, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, e mesmo em alguns estados como São Paulo, que tem um projeto Guri em São Paulo, no Rio tem um projeto Aprendiz, que é apoiado pela Prefeitura de Niterói, mas, por exemplo, foram criados o projeto dentro das comunidades. A ausência do Estado fez com que várias ONGs ocupassem esse espaço ensinando música dentro das comunidades. Então, só na cidade do Rio de Janeiro, são 7.000 jovens que estudam música em áreas pobres. E estudam de maneira coletiva. Mas estão lá, o pai está interessado, olha, você não vai ser um traficante, vai ser um músico, vai entrar para o esporte. O pai se interessa em encaminhar o aluno para um projeto desse. Então existe um interesse e existe uma coisa chamada esperança que a gente possa traduzir
essa questão de resgatar a qualidade de ensino. E não precisa ter a formação acadêmica, porque eles mesmos, para a vivência, se tornam professores. Então, em Volta Redonda, quem dá aula de música dentro das escolas, muitos são os monitores que passaram, ingressaram na UFRJ, estudam música, mas continuam com a questão social, a sua responsabilidade social. Eu aprendi nesse projeto e tem que dar o exemplo para outros. André, nós temos um problema no Brasil crônico. A dívida cultural se acumulou muito, né? Ainda mais quando o Estado se tornou muito rarefeito, incapaz de produzir. Mas, apesar disso, nós vemos algumas experiências que provam que somente através do Estado, orquestras sinfônicas, teatros, podem se tornar acessíveis, né? À população pobre, que é a grande maioria, né? Abrindo o teatro gratuitamente, a orquestra indo. Agora, você vê algumas outras alternativas que ainda não foram exploradas para o pagamento dessa dívida social, cultural contra o povo brasileiro e que o Estado poderia se empenhar mais? Alguma coisa que ainda falte para, digamos, é o Estado, mas o que mais? Bom, queria primeiro citar que no mundo inteiro, a enorme maioria das orquestras sinfônicas são mantidas pelo Estado. Não é um corpo artístico que seja capaz de ser mantido pelo público pagante, por mais elite, por maior que seja o preço da entrada. Isso não é possível. Então, logo que há o subsídio do Estado, toda orquestra é de toda a população do Estado. Então, deve procurar servi-la da melhor maneira possível. Então, esse já é um instrumento que está à disposição. E a outra questão é a gente pensar, o Estado deve ser promotor de cultura? Eu acredito que sim. Então, se é, que faça bem feito. Se é, que coloque realmente políticas de educação, educativas, como a gente está discutindo aqui, mas também de difusão de cultura, etc., como é feito na maioria dos países até desenvolvidos, que teriam dinheiro para fazer de outra maneira, mas o Estado mantém. Então, eu acho que há um papel a ser exercido aí e acho que cabe a gente apoiar, mas enfatizar também que este papel não acontece sem o Estado. É que paira uma sombra, né, sobre as políticas do Estado, não? O ministro, ex-ministro Gil, acaba de deixar o Ministério, né, da Cultura, saiu para cantar, como dizem, dizendo que uma frustração que ele tinha foi de não ter conseguido que o orçamento da cultura fosse 1%, apenas 1%. O pagamento dos juros da dívida pública é quase 68% dos recursos orçamentários do Estado. Na cultura, não alcançamos ainda 1%. Professora. Bom, esse é um problema internacional também. Eu, por ter morado 15 anos fora do país, vi que realmente a cultura, a música está sempre lá. Né? A última vez que eu tive contato com educação musical em escola, você tem que convencer os próprios outros professores, como você estava mesmo dizendo, sobre a importância disso, né? E voltando à questão da formação, né, o exemplo que ele deu, eu fiquei muito feliz de saber que você faz isso, né, e que pessoas como a Sara e o Nicolau, que eu conheci também, né, veja, exatamente é disso que a gente está falando, da pessoa que tem uma formação musical sólida, que sabe reconhecer e sabe valorizar, né, e sabe, então, encaminhar e fazer com que realmente essa experiência seja lucrativa e benéfica em diversos níveis, né, para